Hoje a gente vai fundo numa briga de gigantes pelo poder no Brasil. Tudo começa com um acordo de delação que foi bloqueado, mas, como vamos ver, isso é só a pontinha de um iceberg constitucional gigantesco. Olha só essa frase. A delação de Vorcaro encontra um muro na PGR. Parece só uma manchete, né? Mas é o ponto de partida para um drama político enorme. Aliás, para quem gosta de análises diretas como essa que a gente vai fazer, aproveite e já se inscreve no nosso canal para não perder nada. Então, o ponto central é esse aqui. A delação premiada do empresário Daniel Vorcaro, que, segundo as notícias, mira o ministro da STF, Alexandre de Moraes. Bom, essa delação teria sido barrada lá na Procuradoria-Geral da República. E o mais interessante é que, segundo a análise, isso não foi bem uma surpresa. Pelo contrário, era um movimento, digamos, esperado. Não se trata de um mero detalhe técnico, mas sim de um bloqueio com um recado bem claro. Ok, mas por que seria algo esperado? Bom, a resposta, segundo a fonte, está numa rede de conexões que é, no mínimo, poderosa. E aqui a análise basicamente desenha um mapa de relações que seriam o centro da questão. A gente vê uma sugestão de que pode existir uma espécie de blindagem coordenada entre essas figuras importantes. No fim das contas, a interpretação que fica é essa. O bloqueio da delação não seria só um procedimento legal, mas sim o próprio sistema judicial se protegendo, se blindando por dentro. E quando a gente acha que a história para por aí, ela ganha uma nova camada. Praticamente na mesma época, outra coisa causou um reboliço danado. A divulgação de um relatório de CPI feito pelo senador Alessandro Vieira. E aqui é que entra o grande mistério. Esse relatório, ele não tinha quase chance nenhuma de ir para frente, de ser aprovado. Então, a pergunta que fica é: por que ele teria causado tanto pânico no STF e em seus aliados políticos? A contradição é gritante, né? De um lado, o poder oficial do relatório era quase nulo. Do outro, a reação política foi máxima. O que eles temiam tanto, afinal de contas? E a resposta para esse mistério é fascinante. O problema não seria o conteúdo do relatório em si, mas sim o poder constitucional que ele acabou lembrando para todo mundo que o Senado Federal tem. Uma espécie de arma secreta. E aqui está o pulo do gato. A autoridade máxima para julgar e até remover um ministro do STF por crimes de responsabilidade, que são basicamente faltas bem graves no exercício do cargo, não é do Judiciário. A Constituição entrega esse poder com exclusividade ao Senado. O receio todo não seria com a atual presidência do Senado, que provavelmente não faria nada. O perigo real, segundo essa visão, está no precedente que foi criado. Esse relatório virou uma espécie de mapa da mina, um roteiro que poderia ser seguido por um futuro presidente do Senado, um que seja mais combativo. Esse seria o verdadeiro xeque-mate constitucional. Imagina o cenário. O STF tenta intervir, dá uma decisão para parar o processo. Mas aí o presidente do Senado simplesmente se baseia na Constituição e diz que a competência é exclusiva do Senado. A interferência do tribunal, nesse caso, perderia totalmente o efeito. Então, quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, a imagem do conflito todo muda, e muda bastante. A conclusão que a análise apresenta é que ficar esperando que a PGR ou que o próprio STF fiscalize a si mesmo é, na prática, um beco sem saída. Percebe? A delação bloqueada e o pânico com o relatório são, no fundo, dois lados da mesma moeda. São sintomas da mesma briga, uma disputa para ver quem de fato tem o poder final de cobrar responsabilidades no topo da República. E isso nos leva à tese principal dessa análise, que pode ser resumida nesta frase: a solução terá que ser política. Terá que ser o impeachment pelo Senado. Ou seja, o caminho proposto não é um processo jurídico, mas sim um confronto constitucional. E no fim, ficamos com essa reflexão bem provocadora. Se essa análise estiver correta, será que o futuro do equilíbrio de poder no Brasil depende inteiramente da vontade política de um futuro Senado? É algo para se pensar.